Olá a todos, prazer novamente estar aqui para conversar com vocês, para falar hoje sobre gestão de atletas. Nessa última aula que nós vamos ministrar para vocês, é um prazer muito grande, né? Novamente, e espero que seja muito produtivo, que as outras aulas tenham deixado um conhecimento mais apurado para vocês, dentro da metodologia que a gente usa em treinamentos, da forma que a gente utiliza o modelo de jogo, foi as aulas que a gente ministrou. Espero que tenha sido muito proveitoso e esperamos que a gente possa no debate tirar qualquer dúvida de vocês. Hoje nós falaremos aqui nessa última aula sobre como é gerir os atletas do atual futebol, né, nesse modernismo que hoje impera no futebol brasileiro, da evolução que o futebol teve. A gente sabe que nós, treinadores, educadores, os gestores, temos que também ter um conhecimento mais apurado para poder passar, para fazer entendimento principalmente da parte também psicológica. Claro que o psicólogo que é o profissional encarregado para isso, mas nós em determinados momentos nós temos que fazer um pouquinho de leitura também do atleta, porque nós sabemos que o desenvolvimento desse atleta também não depende só do que ele vai apresentar dentro do campo. Nós sabemos que hoje os atletas também têm a sua vida, né, extra-campo, têm seus problemas e são atletas que deixam às vezes os familiares longe, namorada, filhos, e vem para cá para buscar um sonho. E às vezes acontecem alguns problemas extra-campo e que nós também temos que estar sempre antenados para poder tentar ajudar e direcionar esse atleta da melhor forma possível para que ele tenha o desenvolvimento, não só dentro do campo, mas como fora do campo também, extra-campo, como nós chamamos na gíria do futebol. Então, para mim, é um prazer muito grande, né, falar sobre esse assunto. Como eu já passei em outras aulas para vocês, a gente adquiriu uma experiência por estar nessa rodagem do futebol há muito tempo e para mim é gostoso de falar, né, desse assunto. Nós sabemos que hoje a evolução do futebol ela tomou uma dimensão muito grande. Os atletas hoje são atletas que são cobrados precocemente e dentro da sua área, né, para que evolua cada vez mais, quanto mais rápido, para que consiga atingir um ápice, uma excelência cada vez mais rápido, e a gente sabe que não é bem assim, né? Então nós sabemos que nós temos que, cada dia que passa, colocar para os atletas as dificuldades que eles vão encontrar nesse desenvolvimento que eles estão tendo e saber praticamente analisar esse momento que tem essa necessidade. Então, para mim, eu procuro sempre ter essa conversação, esse momento de contato, às vezes fora do campo com o atleta, para saber como está se passando, como está a situação na família, porque a gente consegue ainda absorver muitas coisas assim positivas por esse lado e descobrir algumas coisas às vezes que o atleta está passando, para que deixe ele completamente tranquilo para poder desenvolver aquilo que ele sabe que é jogar futebol. Vou falar um pouquinho dessa desenvoltura e desse desenvolvimento que se teve no futebol, né? Falar da época passada, quando nós éramos atletas, nós não tínhamos essa estrutura que é montada hoje pelos clubes, que o clube procura proporcionar cada vez mais uma condição do atleta só se preocupar em jogar futebol, e a gente hoje encontra nos diversos clubes que tem no Brasil aí uma estrutura muito grande, voltada com psicólogos, nutricionistas, nutrólogos, médicos, dentistas, para que dê essa condição de gestão, assistentes sociais, para que o atleta só se preocupe em jogar futebol. Então é muito importante, porque é uma diferença muito grande das épocas passadas, quando nós tínhamos praticamente só o treinador, um auxiliar técnico e o preparador físico. Nem o preparador de goleiro na nossa época tinha. Então
Em momento nenhum o treinador se preocupava com a parte psicológica, com a parte nutricional do atleta. E hoje a gente vê que existe essa preocupação cada dia que passa, né? Então é importante porque a gente vê nos tempos atrás a dificuldade que nós tínhamos. Porque se você tinha um problema em casa, quando você chegava para falar com o teu treinador nunca tinha tempo para poder falar isso com você, ou para poder te dar um conselho, para te orientar. E hoje a gente vê, né, nos clubes a estrutura que, como eu disse, que foi montada, o profissional poder sentar com o atleta para buscar o que está acontecendo, para passar uma informação boa, abrir a cabeça para certas coisas, para a gente ver, principalmente em parte disciplinar, que é onde nós temos ainda vários problemas, né? Porque os atletas, eles têm uma vida que a gente sabe que é diferente das demais pessoas. A gente vê dificuldades hoje voltadas para o atleta que tem que manter um ritmo, uma disciplina totalmente diferente do que uma pessoa normal. Então ele cumpre algumas tarefas que uma pessoa normal não é obrigada a cumprir. Então, tudo que envolve hoje o futebol é importante que aconteça esse desenvolvimento, para que a gente vê atletas hoje sendo preparados para ter uma carreira e saber o que vai fazer com o seu dinheiro no futuro. E isso parte muito da gestão, das pessoas que vão administrar, das pessoas que vão aconselhar esse atleta. Hoje os empresários também já se preocupam com isso, os empresários que comandam, que têm esse vínculo com o atleta, mas quando o atleta vem para dentro do clube, quem passa a ter essa responsabilidade maior são os profissionais que trabalham com ele. E aí nós procuramos passar essas melhores informações, mostrar para ele qual vai ser o caminho para ele chegar a ser um atleta profissional de alto rendimento, para que ele saiba como ele vai conduzir quando ele estiver numa situação melhor que ele se encontra numa categoria de base. E tudo isso cabe a nós educadores, né? Então é importante que vocês também já busquem essas informações, que vocês procurem ter esse conhecimento também, para poder, quando vocês tiverem o contato com os atletas que vocês vão comandar, para que vocês saibam como é a forma que vocês vão conduzir, da forma que é gerir, conduzir esse atleta. Então, para nós, passar isso para vocês é importante também. Claro que nós aqui não sabemos tudo, né? A gente está aqui também num aprendizado muito grande e nós procuramos cada dia mais como evoluir também, porque a mente evolui. E a gente vê os atletas precocemente chegando e jogando futebol profissional em alto rendimento, sendo jogadores importantíssimos de clubes aí considerados de ponta no Brasil. E aí é muito difícil de você administrar esse jogador. O jogador ele cresce muito rápido, né? A gente vê que hoje um jogador está ganhando, no exemplo, 10 mil reais, 5 mil reais, daqui a pouco ele está ganhando 100. Então, se ele não estiver preparado com a mente voltada para aquilo que ele vai fazer no futuro, a gente perde esse atleta. Às vezes a gente perde um talento aí por ele não estar preparado por esse momento. Então, como eu disse, é muito importante que os clubes dê essa estrutura, conduzam o atleta para que ele saiba o que ele vai fazer quando ele tiver essa oportunidade e essa oportunidade de trabalhar num status maior, né? Porque a gente vê que o atleta de futebol hoje ele passou a ter uma condição de, como se diz assim, de ser uma pessoa diferenciada dos demais, né? É uma profissão que o futebol dá essa condição para o atleta, que é difícil de você ver às vezes numa pessoa normal, numa pessoa que vai trabalhar só. Então ele passa a ser uma atração muito grande aonde ele for, e aí as condições que vêm acontecendo com ele no extracampo, às vezes é prejudicial e às vezes ajuda também, tá? Então espero que eu tenha dado um esclarecimento bom nesse aspecto
para que vocês mais ou menos já consigam assimilar como é gerir daqui um pouco um grupo. Hoje eu tenho um grupo que a gente trabalha aqui dentro do Londrina, que são 30 atletas praticamente. Então não é fácil você conduzir 30 cabeças. Nós às vezes sabemos que nesses 30, 5 ou 6 pensam de uma forma, outros 20 pensam de outra, e aí a gente tem que fazer essa leitura sempre, para motivar esses atletas, para dar essa condição desses atletas sempre desenvolver da melhor forma possível os trabalhos que vão ser executados no dia a dia, que você às vezes saiba ter um modo de conversar com esse atleta, porque às vezes uma má interpretação pode gerir um conflito. Então é muito importante para nós, treinadores, que a gente saiba fazer uma leitura do extracampo do atleta, como eu disse. Então, aqui da forma que a gente vem conduzindo, graças a Deus a gente está tendo uma repercussão boa, né? Os atletas têm aceitado muito, a aceitação do nosso trabalho está sendo muito boa. Como eu disse na aula passada, eles vêm evoluindo muito, não só no aspecto mental, como análise e leitura de jogo, e fora do campo a gente tenta um acompanhamento também com eles. Depois nós vamos ter aqui o coordenador da categoria de base, que é um convidado que eu pedi para vir passar algumas informações também. Ele que tem muita prioridade para falar para vocês aqui sobre como é gerir um grupo, e eu acho que vai ser muito produtivo para vocês. E eu acho que vai ser importante mesmo esse contato que vocês vão ter com ele, porque ele vai passar coisas positivas para a gente. Eu quero falar um pouquinho aqui também sobre em atletas que a gente tem que diferenciar, alguns líderes, porque é muito importante essa liderança dentro do grupo, você ter atletas que te ajudem a conduzir os demais do elenco, os demais atletas, porque nós vemos hoje a convivência que eles têm um com os outros, e esse modo de estar coligado um ao outro, com um nível de amizade. Às vezes um passa uma informação importante para o outro, e esses líderes que fazem chegar essa informação para a gente tentar ajudar o atleta. O nível de comprometimento também é uma das coisas que a gente mais cobra hoje dentro do nosso contexto de trabalho aqui, porque a gente vê hoje muitos atletas que não desenvolvem isso na sua evolução, no seu desenvolvimento, no seu maturamento dentro da categoria, e aí chegam lá na frente, quando estão no profissional, vão sentir uma dificuldade muito grande, porque não são atletas comprometidos com o trabalho, e aí, como a gente já frisou em outras aulas, a comissão técnica profissional às vezes não tem tempo para conduzir dessa forma. Mesmo que o psicólogo tente ajudar, mas por ele não ter desenvolvido isso na categoria de base, ele vai encontrar uma dificuldade muito grande lá na frente. Esse trabalho em equipe também é muito importante, a cobrança faz parte de uma gestão também, não só dos condutores, da comissão técnica, mas dos próprios atletas, às vezes conduzirem os companheiros a ter o mesmo desenvolvimento que eles estão tendo no trabalho, a mesma intensidade, a mesma forma de encarar o dia a dia, e isso eu acho uma das coisas mais importantes para gerir um grupo, né? A gente vê atletas aí, como eu disse, sendo cobrado muito pelos pais, né? Que os pais sonham que o atleta vai chegar tão rápido às vezes para dar uma condição melhor até para a família, que às vezes tem muitos atletas que a gente vê com dificuldades, né? E financeiras, e isso é um modo que os pais vê de poder, ele mesmo, de poder ajudar os pais, de tirar o pai de uma situação melhor, para conduzir a família de uma outra forma. E aí esse nível de cobrança às vezes aumenta cada dia que passa, não em si mesmo, mas por parte de toda a família. E aí às vezes o atleta não está preparado para absorver isso, e às vezes vai se perdendo pelo caminho. Então cabe a nós poder ponderar e mostrar que tudo tem o seu momento,
tudo tem as coisas caminham de forma assim não atropeladas, e tentar mostrar para ele que ele vai conseguir chegar, que ele vai conseguir o seu ideal, mas tem que ter um desenvolvimento que é normal. Então a gente vê em categorias inferiores também alguns atletas desenvolvendo de uma forma, já querendo ultrapassar limites, já pular de categoria sem estar preparado, sem ter atuado na sua categoria, porque ele já acha que daqui a pouco ele já está preparado que ele já está evoluído, que ele já está preparado para jogar numa categoria, vamos dizer, quem está na categoria sub-15, daqui a pouco para jogar numa sub-17, e às vezes esse momento chega a atrapalhar essa maturação e essa condução do atleta que o atleta está tendo. Cara, quem disse que seria fácil? Ninguém falou isso. Mas quem disse que não dá, pô? Quem falou que não dá? Como que não dá? Quantos exemplos nós temos aí? 1 milhão, eu não vou ficar citando. Cadê o Cassiano? Não dá, nego. Fazer um gol 47 por tempo. Dar o gol do título pro clube. Virar ídolo de um clube. Ter até uma música. Não dá pra fazer gol no Atlético Mineiro. É fácil fazer no Inter, né, meu velho? É fácil fazer gol no Santos na Vila. Não deu? Ei, Walter? Não deu pra fazer um monte de gol em time de Série A? Não deu pra fazer gol em Libertadores? Tu lembra daquela final que nós perdemos o primeiro jogo de 2-0? E a gente virou no segundo, fez 3 gols e ainda perdemos o pênalti? Como que não dá? Ivo! Não dá pra jogar em outro nível no Ceará? Não dá pra jogar em outro nível no esporte? Não deu pra ser campeão da taça de Portugal pelo Moreirense? Não deu? Como que não dá, velho? É fácil jogar no Palmeiras, Renato? Lá não tem pressão, né? Nunca teve pressão. Hein, Lília? Quando que foi fácil jogar lá? Edmar, não foi foda lá? Apedrejaram o ônibus? Não te agrediram? E o final como é que foi? Como é que não deu? Deu, velho! Sempre dá! Tem que acreditar! E uma coisa aqui, velho! Cadê o Timbó? Velho, esse cara aqui deu a vida, machucado sem condição nenhuma! Porque isso aqui é a vida do cara! Eu tenho que valorizar o cara! O jogo não valia nada pra maioria, mas pra ele era a vida dele! O que ele mais quer é ficar aqui! Se preocupa com o cara! Sente a dor do cara! Cadê o Gabriel? Tá com uma hernia nas costas, meu velho! Hernia nas costas! Hoje tá o terceiro goleiro! Mas se os caras precisar, o Marcão é nada merda! Os caras precisam de ti! Alguém sabe que ele trata e treina e chega à noite ainda e faz pilates com o dinheiro do bolso dele! Valorize o cara! Velho, por que eu tô falando isso? Quando a gente sentir a dor do próximo, nós vamos ter um time! Eles vão tocar a bola pra fora! Foda-se! Nós vamos pegar e vamos jogar! Confusão, sai fora! Cobra o tempo do juiz! Velho, hoje é nosso! Não tem resenha! Não tem conversa! Tá? Nós somos grandes! Nós somos grandes! Espero que tenha sido um pouco esclarecedor para vocês, né? Que vocês possam ter entendido o que a gente tentou passar sobre gestão aqui de atletas. Como eu falei para vocês, para mim é um prazer muito grande, né? Receber aqui o Alencar, que é o coordenador. Fiz esse convite, é um amigo particular que eu aprendi a ter aqui dentro do futebol, desde que cheguei no Londrina. Uma pessoa que me acolheu de uma forma brilhante aqui e tem me dado um respaldo muito grande para eu poder executar meu trabalho. E como ele é um gestor, eu pedi para ele também dar um foco naquilo que ele pensa hoje sobre gerir atletas. E eu acho que vai ser muito importante essa troca de informações nossa aqui e vocês virem também uma pessoa que já está conceituada para falar sobre isso. Então, muito obrigado pela tua participação aqui, Alencar, e fica à vontade para você explanar aquilo que você acha sobre gestão de atletas. Olá a todos, né? Com satisfação que eu recebo o convite do Edson Borges, né? Quando ele falou para a gente estar presente, logo de pronto eu já aceitei o convite, né? Porque eu acho importante nós estarmos falando de um tema muito pertinente nesse momento, né? Que é você gerir uma equipe. E quando você fala em gerir equipe, você está gerindo pessoas, né? Primeiramente eu vou me apresentar, sou o Alencar, coordenador das categorias de base do Londrina Esporte Clube, né? E venho aqui para ter esse bate-papo com vocês e está esclarecendo algumas dúvidas. Dentro do que o Edson falou, eu acho que é importante, né? Ele disse em relação ao comprometimento,
Eu acho que o atleta hoje ele tem que entender, e para que ele possa estar entendendo o que está sendo passado, ele tem que estar comprometido, né, com o meio. E hoje a gente sabe que o futebol ele tem evoluído bastante, evoluiu bastante, e se o atleta ele não acompanhar esse processo, realmente fica difícil. E quando se fala em acompanhar o processo, é ter um entendimento do que o seu técnico pede, né, do que está sendo cobrado. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? E a gente sabe que nós temos atletas, pessoas, né, vamos dizer assim, de vários lugares, de várias regiões do Brasil. E isso, na minha opinião, interfere muito, né, na questão do próprio entendimento que precisa ter do futebol, quais são os seus objetivos, o seu propósito dentro de uma equipe de futebol. Como o Edson frisou bem, muitos garotos sonham, né, e nem sempre o sonho é deles, são dos pais, é da família. E você gerir isso, um grupo onde você tem atletas de várias regiões do país, com cada um com as suas particularidades, né, com a sua dificuldade, então realmente não é fácil. Então o dia a dia ele é muito importante para que você possa entender todo esse contexto, né, o que um atleta está passando, qual que é a cobrança em cima desse atleta, né? De repente ele está aqui inserido dentro desse trabalho, mas é uma cobrança muito grande para que ele aconteça, para que ele realmente vire um atleta profissional e possa, como o Edson disse várias vezes, estar ajudando a família, né? Porque muitos, o sonho é para que consiga galgar dentro do futebol aí um status de um atleta de uma equipe grande. E nós sabemos que nem todos hoje ele poderá chegar, né, a esse patamar. Mas desde que você trabalhe, que você leve a sério e você tenha um propósito na sua vida, eu acredito que com certeza você tem tudo para que as coisas aconteçam da melhor forma. Mas só que para isso o caminho ele é muito árduo, né? É um caminho longo, e ainda mais hoje que você percebe que muitos clubes do futebol brasileiro já estão lançando garotos com potencial, garotos jovens já jogando em equipes profissionais, e o clube tem que entender que não é porque um ou outro clube está lançando jogador que você também tem essa condição de estar lançando esses atletas. Até porque, como o Edson frisou várias vezes, esse garoto ele precisa ser competitivo, ele precisa ter participado mais, ele precisa ter um lastro, né? E dessa forma o clube entende que se ele teve tudo isso na sua formação, aí sim ele terá essa condição de estar jogando numa equipe profissional e dando sequência à sua carreira, que é o que todos eles querem, né? Só que se não passar pelo processo, realmente fica difícil. E qual que é o processo? É você entender o dia a dia, a sua rotina, o que precisa ser feito para que você possa alcançar o seu objetivo, né? O atleta hoje ele vem muitas vezes de várias regiões e se percebe com algumas situações diferentes de um lugar para o outro. De repente ele se depara com uma estrutura que ele não tinha, então ele não consegue lidar muito bem com essa situação. E nós, como coordenador, né, que gera esse grupo, essas pessoas, nós temos que ter um entendimento que de repente se ele não está desempenhando o que espera o técnico naquele momento, está passando por alguma dificuldade ou ainda não se adaptou ao seu meio. Então é muito importante que você dê essa tranquilidade, né, para que o atleta possa evoluir. E para isso a comunicação também é muito importante dentro de um grupo, né? A partir do momento que o atleta entende o que está se passando e da maneira que está se passando, ele tem tudo para crescer, né? A gente fala que muitas vezes um atleta ele age de uma forma quando você é um pouquinho mais rígido, ele responde, e tem aquele atleta que se você for um pouco mais rígido, você acaba perdendo esse atleta. Então a gente tem inúmeras situações dentro de um grupo e você tem que saber gerir bem isso para que você possa lá na frente atender uma necessidade do seu técnico, que é o quê? É de você ter uma equipe competitiva, né, dentro das suas posições, e eu como coordenador também entender o que o técnico quer para que a gente possa ajudar nesse contexto geral aí, que está participando diretamente, né, na formação desse atleta, dando todo o suporte, porque a gente sabe que ele vai ser cobrado, né? E como ele está sendo cobrado, eu tenho que ter um entendimento também do que o técnico hoje ele quer desse seu atleta. Então a gente procura estar acompanhando de perto,
todo esse processo, desde do treinamento, o dia a dia, para que a gente também possa ser uma ferramenta de ajuda ao técnico da nossa equipe. Deu para sentir, né, o nível de conhecimento, é até bacana de ouvir uma fala dessa, né, porque é um profissional que já está acostumado a resolver vários tipos de problema, de como vai conduzir o atleta, como vai conversar, às vezes tem que tirar esses momentos também para conversar com a família, e é bacana, né, ver o Alencar falar, porque ele já tem esse conhecimento, mais apurado ainda do que nós, né, que às vezes só estamos voltados para o desempenho dentro do campo de futebol. E às vezes a gente não sabe as situações que está sendo passado pelo atleta. É uma preocupação que a gente vê hoje em nível de atletas, que a gente sempre conversa entre nós, quando o atleta daqui a um pouco tem uma valorização um pouquinho maior. Hoje a gente vê um atleta às vezes que tem uma oportunidade no profissional e ele vai ter a primeira oportunidade e ele entra num jogo e faz uma jogada brilhante, faz um gol, e aí ele já é observado de uma forma diferente. E aí, o que cabe a nós? Já preparar que talvez ele tenha muito ainda para galgar, tem muito para aprender. E aí você às vezes começa a ter um pouquinho de conflito com um com o outro, porque às vezes o atleta não absorve isso. Ele já acha que ele já está preparado da forma que ele já vai poder andar sozinho, né, com as próprias pernas, não precisa mais de conselho mais de ninguém, já não precisa mais ter certas formas de se conduzir, né, de se comportar. E aí cabe a nós estar sempre cutucando esse atleta, sempre buscando para que ele sempre não deixe se levar por esse tipo de situações, porque isso acontece muito no futebol, né? Às vezes o atleta é desconhecido, e ele de um momento para o outro, ele passa a ter um modo de ser observado de uma outra forma. E às vezes quando ele não está preparado mentalmente para isso, como a gente diz, sobe na cabeça do atleta, e às vezes a gente perde um talento aí que está sendo lapidado, né? Então é bacana de ouvir, né, da forma que ele conduziu, que ele conduz, da forma de que a gente tem a troca de ideias. Eu tive uma condição de poder pensar da mesma forma que o Alencar pensa, e a gente está tendo essa condução muito boa do nosso trabalho. Por isso que a gente está tendo uma evolução grande aqui dos atletas que a gente está conduzindo, né? A gente vê muitos atletas tendo um desenvolvimento que não estava acostumado em outras categorias. Agora nessa categoria sub-20, que é importantíssimo, né? Como a gente disse, é um aprimoramento para um profissional, onde ele sabe que muitas coisas ele vai ter que corrigir aqui embaixo para poder executar em cima. Então, nesse momento, nós buscamos dar essa condição para o atleta. E em matéria de cobrança, quando o atleta não cumpre aquilo que é determinado, naquilo que são as regras que o clube impõe para que ele se torne um atleta profissional. E a partir desse momento, cabe sempre a gente ter o apoio. Não adianta eu, como técnico, ter um modo de conduzir o atleta e o Alencar não conduzir da mesma forma, né? E ele da mesma forma, ele tomar certas atitudes e eu praticamente não ir da mesma forma que ele pensa, não ir ao encontro os nossos pensamentos. Então a gente tem que estar sempre voltado a essa troca de diálogo sempre, para que a gente consiga obter as maiores informações dos atletas, para poder cada vez mais lapidar o atleta e na busca daquilo que nos interessa hoje, que é uma preparação para profissional, é formar atletas. A formação é uma coisa muito, muito difícil, porque você tem que conduzir de uma forma que ele saiba que ele está sendo preparado para jogar futebol profissional. E não é ele ser como a gente diz, o cara na categoria de base e daí chegar no profissional ser mais um. Então ele tem que ser mais um às vezes na categoria de base para se tornar o cara no profissional. Então essa assimilação que a gente tenta passar para eles, que eles têm que fazer essa leitura mental, uma análise um pouco mais apurada da parte deles, para que eles façam uma análise própria mesmo, para que nesse momento eles possam
buscar aquilo que é a maior preocupação para eles, qual é o maior objetivo também, que é ser um jogador profissional. Então, dentro disso, Alencar, se você quiser fazer mais uma colocação, né, dentro daquilo que você pensa também, do nosso próprio grupo que nós temos de trabalho aqui, eu acho que é importante a gente passar para os alunos, né, para que eles saibam da forma que a gente conduz aqui dentro, da forma que a gente cobra os atletas, da forma que a gente procura levar o nosso elenco, né, para aquilo que a gente pensa, que é amanhã ou depois, é uma excelência, né, que é difícil, mas que a gente com muito trabalho está buscando e vem conseguindo alguns objetivos que é importante daquilo que a gente se propôs a fazer desde que a gente começou o trabalho. Então, como o Edson disse, né, eu acho que é muito importante tanto a coordenação como o técnico, eles caminharem juntos, né? Não adianta o Edson cobrar de uma forma e o coordenador muitas vezes passar a mão na cabeça do atleta. O Edson chega com uma maneira de trabalhar um pouco diferente, né, com o técnico anterior, né? Não que o técnico anterior não cobrasse da maneira que tem que ser cobrado, só que cada um tem uma maneira de trabalhar e eu, enquanto coordenador, tenho que entender, né, tanto um como o outro. Então o trabalho ele é em conjunto, até para poder dar suporte e dar tranquilidade para que o Edson possa estar fazendo o seu trabalho da melhor forma. E quando chega um técnico, a função do coordenador, ela, vamos dizer assim, ela aumenta. Por quê? De repente você tem um atleta que vem jogando, ele acaba não tá mais, né, tendo aquela prioridade do seu antecessor. Então ele acaba dando oportunidade para outro, e toda mudança de comando há uma motivação do grupo, né? No geral. Então cada um quer dar o seu melhor. A minha função é passar, quando chega o técnico, características de cada atleta, e ele vai tirar a conclusão dentro do seu trabalho. E dentro do que ele vê, né, que é melhor para a equipe naquele momento, a gente procura trabalhar em cima daquele jogador que de repente fica de fora e o seu rendimento cai, né? Porque quando há mudança, a palavra já fala, tem mudança, então nem todos os atletas que de repente eram titulares vão dar continuidade. Lógico, isso vai partir de como ele está conduzindo a coisa dentro do grupo, né? Você nunca pode achar que você é absoluto dentro de um grupo. Eu acho que quando há uma mudança de comando, há uma cobrança, tem que se identificar com a sua comissão técnica, para que você possa dar sequência. Então a maior dificuldade nossa hoje é trabalhar com esses garotos, né, que de repente possam estar pensando que o técnico o vê de forma diferente, sendo que você acompanhar o dia a dia, você está mais próximo, você observa que não, a cobrança é a mesma, é só a maneira de cada um pensar. É por isso que nós falamos, né? Você tem garotos com personalidades diferentes, né? Como ele diz no começo, são 30 atletas, são 30 cabeças pensantes de forma diferente. O que a gente tem que procurar fazer é que todos pensam de uma maneira onde buscam o mesmo objetivo. E a gente sabe que o futebol, desde cedo, se busca o resultado, né? Na formação, lógico, é importante você formar o atleta, você formar o cidadão, para que ele possa dar sequência na sua carreira, ele possa ter uma noção do que ele está fazendo de bom, para que ele dê continuidade com qualidade, né? Então a gente procura dentro da melhor forma dar essa tranquilidade, não só ao atleta, mas com o técnico, dele entender que o que está sendo feito é para colaborar com todo o processo, né? Tanto dentro do trabalho como com os garotos, né? Porque são garotos ainda, né? Todos sonham um dia chegar numa equipe profissional, todos sonham em ter grandes salários dentro do futebol, porque o futebol ele é a única profissão que você num dia está ganhando 10 mil, daqui a pouco você está ganhando 100, 200 mil por mês. Mas para que você possa chegar a esse nível, você tem que passar por todo o processo, que é se dedicar no seu dia a dia, que é ser participativo, ter um comprometimento não só com os treinamentos, mas sim fora do campo. É muito importante você ter um atleta ativo fora de uma maneira onde você tem essa inteligência, até para você poder entender o que está se passando, né? O seu técnico está passando, para que você possa dar continuidade ao trabalho. Então a gente se preocupa muito com isso, e o Edson vem, né, para agregar esse trabalho sempre, desde a chegada do Edson no Londrina, eu tenho falado isso para ele, né, chegou para acrescentar uma maneira e a busca de um perfil de atleta dentro do clube, para que a gente possa
está formando o atleta e o clube possa dar continuidade ao seu trabalho. A equipe do Londrina é uma equipe onde forma atletas, né? Nos últimos anos tem formado alguns atletas até indo para equipes grandes do futebol brasileiro e fora, né, do Brasil. Só que para isso tem todo um trabalho que é feito nas categorias de base, né? E para que isso aconteça você tem que ter um comando firme e esse comando sempre ele parte do seu técnico, com certeza, né? Eu acho que o grupo ele é a imagem do seu técnico, o grupo tem que se espelhar nisso. E o Edson, ele tem feito isso de uma maneira muito objetiva, muito positiva, e todos estão entendendo o processo. Eu acho que quando todos entendem o processo, quem só tem a ganhar é a equipe e as pessoas que trabalham nessa equipe aí e dar continuidade a todo o processo. E aproveitando, pegando essa deixa que o Alencar falou, é uma das coisas importantes aí que acontecem mesmo. Nós falamos na gíria do futebol que o treinador ele tem 11 amigos, né? São os 11 jogadores que são titulares. Depois você tem 5 que gostam de você, que são os caras que ficam no banco, que têm oportunidade de entrar, e tem aqueles que daqui a um pouco você não é o treinador certo para aquele momento. Mas isso acontece em vários clubes, todo mundo quer jogar, né? E aí cabe a nós e cabe a vocês também que vão estar nessa área, quem já atua dentro dessa área sabe realmente o que a gente está falando, que cabe a você ter o poder do convencimento, né? Isso é uma das coisas importantes para quem conduz, para quem toca uma equipe de futebol, para quem está responsável pelo aquele momento, e são perfis, né? A gente fala, cada treinador tem um perfil diferente. Eu gosto muito do trabalho, confio muito no trabalho, no dia a dia, no dentro do campo. Fora do campo procuro ser a pessoa mais amável possível, porque eu sei que esses atletas precisam de um lado paternalista também. Você tem que dar um bom dia, você tem que estar abraçando. Claro que nesse momento de pandemia a gente tem essa dificuldade, né? Mas o cumprimento, um perguntar como você está, como é que está a família, isso é gratificante para o atleta. Porque, como eu disse antes, o atleta às vezes abandona muito tempo, não vê o pai, a mãe, e nós passamos a ser esse exemplo, né, de pai aqui. Às vezes os problemas que eles não podem resolver com o pai e com a mãe, eles vêm resolver com o técnico, com a coordenação, e cabe a nós dar esse apoio dentro da realidade que a gente possa. Então, é muito bacana essa condução de atletas, gerir os atletas, mostrar para eles qual é a verdadeira forma de poder alcançar os objetivos, pela experiência que a gente adquiriu dentro do campo de futebol, jogando, depois trabalhando, nas várias equipes que a gente teve a oportunidade de trabalhar, e a gente vê atletas um diferente do outro, né? Alguns com um modo diferente de atuar, e aí esse momento é que é importante para nós saber como a gente vai sempre orientar esse atleta, da forma que a gente vai poder tirar o melhor desse atleta. Então eu gosto muito desse momento. Quando eu entro para dentro do campo, faço uma cobrança, porque eu acho que através de cobrança é que o atleta vai já se preparando, porque ele vai ter esse nível de cobrança em cima, no profissional, não só dos companheiros, da comissão técnica, da torcida, da imprensa, e ele tem que se preparar. Se você embaixo não mostrar para ele como vai ser a realidade que ele vai encontrar em cima, ele vai ter muita dificuldade quando ele chegar na categoria profissional, que é o objetivo de todos. Ele vai ter um impacto totalmente diferente. E aí talvez ele não consiga absorver. Então a gente já procura trabalhar dentro da realidade, daquilo que ele vai encontrar lá em cima. Qual é a forma que ele vai poder já estar preparado para poder, quando acontecer de ter essa cobrança mais áspera por parte de diretoria, porque a gente sabe que a categoria profissional ela é voltada para conquistas, né? Sabe que o futebol brasileiro é voltado para conquistas. As comissões técnicas são preparadas para isso.
A gente vê a dificuldade que é no futebol brasileiro, a troca de treinadores de 3 em 3 meses. Ainda bem que essa mudança é uma mudança que vai dar uma condição um pouquinho mais dos profissionais ter um pouquinho mais de tranquilidade de trabalhar, porque com essa nova lei que só pode contratar 2 treinadores, então a comissão técnica vai ter um pouquinho mais de condição de trabalhar. Mas como estava caminhando o futebol brasileiro, estava sendo uma dificuldade muito grande para todos, e aí a comissão técnica é cobrada pela diretoria, e aí a diretoria cobra da comissão, a comissão cobra dos atletas, a torcida cobra dos atletas, e aí essa absorção às vezes é difícil de ele estar preparado. Então a gente procura já trabalhar dentro dessa realidade para que ele não tenha nenhum tipo de problema quando ele chegar naquilo que é o objetivo, como eu disse, que é a categoria profissional. Espero que tenha sido muito esclarecedora essa aula, né? Foi uma aula muito bacana. Eu acho que para vocês conseguiram ter alguma forma de observar da forma que acontecem os trabalhos, né? Da forma que a gente conduz o nosso elenco, e espero que tenha sido produtivo, que essa assimilação por parte de vocês também seja boa. A gente vai poder ter essa troca de informações, né, no último dia de aula, né? Nessa mesa redonda. Agradecer muito por estar participando desse curso, de poder ministrar essas aulas. Espero que tenha sido gratificante para vocês, da forma que foi gratificante para mim, ter esse contato, mesmo que seja à distância, mas que a gente possa ter levado alguma situação que vocês ainda não tenham visto, e que tenha ajudado um pouquinho no desenvolvimento do trabalho que vocês vão poder executar na frente. Fico muito feliz de vocês estar dando esse tempo, dessa oportunidade para vocês buscar esses conhecimentos, aprimorarem cada dia que passa, porque quando vocês tiverem o momento de vocês conduzirem no trabalho de vocês vão saber da melhor forma possível como vocês, dentro da metodologia que vocês acham que é importante, e alguma coisa que vocês conseguiram pegar de produtivo aí, vocês possam usar, né? Para mim, quero agradecer demais, né? Agradecer a participação do Alencar, que foi importantíssimo. Muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar dessa aula aqui, que acho que para os alunos também foi muito importante pelas colocações que você colocou sabiamente aqui dentro, e para eles também acho que foi produtivo. Então, certamente na última aula nós nos encontraremos, né? Espero que eu tenha a condição de poder tirar todas as dúvidas que vão ficar permanentes aí até essa última aula, e que nós podamos cada dia mais poder evoluir no nosso trabalho. Para mim fiquei muito feliz de poder estar participando, agradecer muito à Universidade Tuiuti por ter me dado essa oportunidade de poder passar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu dentro do futebol, do convívio que a gente tem hoje dentro do futebol. Claro que o mundo é um mundo totalmente diferente, como eu já falei em outros momentos, mas quem está dentro sabe da maravilhosa profissão que é essa. Então a gente tem que procurar cada vez mais se especializar, cada vez mais adquirir conhecimentos para não poder ficar pelo caminho, porque a gente vê grandes profissionais aparecendo cada dia que passa, e certamente só aparecem os grandes profissionais porque cada vez mais estão buscando adquirir cada vez mais novos conhecimentos. Então, nos encontraremos, um prazer muito grande. Não sei se o Alencar quer deixar algum recado final, né? Fica à vontade, Alencar. Senão, da minha parte, nós nos encontramos na próxima aula aí. Eu agradeço o convite, né, Edson? Acho que é sempre importante a gente poder estar colaborando, né? Ainda mais da responsabilidade que você tem, né? Junto à Tuiuti aí, está prestando esse serviço, vamos dizer assim. Então, eu recebo o convite com muita satisfação realmente e espero ter colaborado com todos vocês. Só quero demonstrar meu carinho pela Universidade Tuiuti, né? Porque é onde eu tive o prazer de me formar, de me graduar, e receber esse convite para mim foi uma satisfação muito grande, né? Tive grandes professores que me ensinaram muitas coisas lá, que foi de
uma grandiosidade muito grande para mim, que me mostrou um outro mundo, né? Que eu só tinha na prática, hoje adquiri muita teoria e quero agradecer e tenho muita saudade da universidade. E espero que esse curso seja expandido em outros momentos, né? Que tenha muito mais cursos, que eu acho que é muito importante para as pessoas que estão fazendo e principalmente também para as pessoas que estão aqui tentando passar os conhecimentos que adquiriram. Nos encontramos no debate.